Fala moçada, paz do Senhor para vocês. Eu coloquei num painel aqui em casa os croquis que eu fiz aí, acho que em menos de 24 horas, tá? Vou explicar rapidinho, vou chegar perto de cada desenho, dou uma orientada, depois eu vou tentar digitalizar eles aqui, né? Porque eles são em papel manteiga, então eles são bem claros, tá? E amanhã eu deixo esses originais com vocês, tá bom? Vou dar um zoom aqui e vou tentar explicar cada um. Então vamos lá. Vou começar pela planta baixa do templo antigo, que é esse que está todo em amarelo, tá? Onde eu já fiz alguns ajustes aqui, adaptações, e a parte que seria inferior da área 9. Então aqui a gente tem um terreno de 9 metros, que é aquele 9 grandão, né, por 45, se eu não me engano. Depois a gente tem o de 10 metros de frente, né, e o outro de 10 metros de frente, todos por 25 de fundo, tá? Então que dá essa área aqui. Então vamos lá, começar por aqui, tá? Eu criei aqui, ó, também tudo baseado naquelas imagens que eu consegui achar, tá? Mais ou menos dos fundamentos que eu já havia pensado, da conversa que a gente teve ontem também. Então vamos lá. Um salão de multiuso, né? Aqui embaixo, que eu já dimensionei mais ou menos uma estrutura em cima do que a gente tinha aqui de informação dos antigos projetos e tal, onde caberia uma mini poliquadra aqui, outra mini poliquadra aqui nos vãos, tá? Se eu tirasse esses pilares do meio, encareceria muito a obra, então eu mantive eles, ok? Aqui seria a Pedro de Oliveira César, a avenida em cima. Então a gente tem uma entrada aqui, uma rampa de entrada para descer carros, né? Como é um espaço multiuso, 420 metros quadrados, né? De repente, um dia pode usar como salão social, um dia como estacionamento, um dia para um esporte, praticar um esporte, tá? Então temos essa área aqui como principal. Adjacentes, né, anexos a essa área, nós temos aqui um banheiro masculino e feminino para atender tudo isso daqui, atender o templo em cima também, tá? Nós temos aqui os acessos, escadas que vêm do templo lá de cima. Nós temos os acessos laterais abertos, com aberturas para iluminação e ventilação por esse lado. O recuo desse lado aqui também, com iluminação e ventilação e aberturas, tá? Um pé direito aí que começa com 4,5, termina com 3,5. Também por economia, eu fiz um pouquinho de degrau, vocês vão ver nos cortes, por economia, tá? Para a obra ser mais econômica. E consegui encaixar duas salas aí em tamanhos bons também, quase 15 metros quadrados, tá? Cada uma, né? E, bom, e juntei o templo antigo, então com essa parte aqui em amarelo, que talvez não apareça tanto, né? Lá atrás, eu criei um quintal, né, onde hoje em dia toda essa área aqui é quintal, eu criei quintal aqui, cozinha, 45 metros quadrados, bem bacana para atender tudo, todas essas instalações. Uma copa, criei mais duas salinhas que podem ser feitas de drywall, ou seja, ou até de divisórias, monta na necessidade, caso isso seja necessário. Então nós temos aqui acessos internos para o salão, né, salão, para o estacionamento, para a quadra, enfim. Acesso externo, aqui por fora, tá? Então, botijão de gás, essas coisas todas que são necessárias. Toda a parte de instalações eu tentei concentrar desse lado aqui para baratear o custo da obra também, ok? Aí temos aqui, então, o hall que a gente já existe hoje em dia, com os dois banheiros que já existem, né? Onde é a cozinha, eu criei mais duas salas. Onde é o nosso púlpito, eu fechei com uma alvenaria, criei uma sala de apoio para esse que será o salão social, né, nessa ideia, 126 metros quadrados, salão bacana, né, fecha no púlpito, tá? E mais duas salas aqui. Então nós temos um total, nessa configuração, de 10 salas, tá? Para todo tipo de atividade, escola bíblica e outras. Vamos lá, agora a gente vai para o nível da Pedro de Oliveira César mesmo, avenida aqui em cima, falar do templo, tá? Templo, mantive as características de 450 lugares, tá? Térreo, 500 metros quadrados, né? Uma volumetria de cadeiras, tá? Adotei o mesmo esquema de escama que eu tinha estudado na época, por conta da questão acústica, para atender a nossa acústica, ter a melhor acústica de templo, de igreja aqui em Joanópolis, tá? Então aqui, um púlpito bem bacana, 85 metros quadrados, tá? Fica um nívelzinho acima do templo. E fiz até um localzinho, uma mini piscina de batismo, tá? De 3 por 1,50. Lateral aqui, pergolado, banheiro masculino, feminino, banheiro de acessibilidade,
um pequeno berçário, né? Para as crianças, né? Se trocarem, pais se trocarem. É um banheiro anexo, tá? Tipo de shopping. Uma pequena copinha e o acesso para o mezanino, que também, vamos ver se rola aí, se vocês concordam, tá? Que também é uma ideia das antigas. Mezanino, então escada de acesso para mezanino, escada de acesso para pavimento inferior. Um saguão na entrada, coberto, tá? Para as pessoas acessarem o templo, né? Então tem todos os acessos. E aqui a entradinha quando for usar o estacionamento lá embaixo, né? Com a função de estacionamento. Então a entradinha e saída tem que ser por aqui. Tanto a entrada quanto a saída. Alguém tem que ficar orientando. Porque se eu fizesse duas saídas, uma daquele lado, economicamente ficaria bem mais caro essa construção, muito mais caro. Como eu disse, eu direcionei toda a parte hidráulica, as questões de saída elétrica, tudo o possível para esse lado, e vocês vão ver agora no outro andar mais acima. Então, que seria o mezanino. Vocês podem ver que a sala multimídia, ela está nesse mesmo cantinho. Então, está tudo tentando o máximo direcionar para cá, tá? Equipamento de ar-condicionado, caixa d'água, tudo aqui em cima, né? Bom, todas as instalações. Então, mezanino, 70 lugares, abrangendo essa parte de entrada, pé direito bem bacana, né? No templo, no corte eu vou mostrar para vocês ele direitinho, né? E a marquise de entrada para ninguém tomar chuva, ninguém levar chuva. Em amarelinho, a construção antiga, o templo antigo. Então, a gente vai ter o telhado que já existe hoje em dia até aqui, né? Daqui para cá, telhado novo, quintal para atender a nova cozinha chique. Aí a gente tem na parte de cima, onde hoje em dia são as salinhas, eu criei aqui como se fossem suítes pastorais de visita. Então, para atender um missionário, alguém que vem apresentar o culto, tá? Então tem duas suítes, uma salinha de interação para eles, tá? Que telhado do templo original de hoje em dia. Agora vamos para aqui, corte a perspectiva. Mas de longe aqui é uma perspectiva do quê? Hoje em dia, onde é a nossa igreja, a construção nova, aqui está aquela obra do vizinho, então eu deixei vazio o terreno, tá? Mas a construção nova, ó, repara no desenho do telhado, que eu tentei colocar, e na marquise. E os rasgos aqui, e a entrada de iluminação. Isso é só um rabisco, tá? O nosso templo, com a cobertinha agora, que eu vi que vocês fizeram, né? A cozinha lá atrás e o quintal, tá? Então, aqui, esse daqui é um corte. O que é um corte? É uma linha que eu traço, como se eu estivesse cortando igual uma fatia de bolo, bem por aqui, assim, ó, onde está em vermelho que eu escrevi corte, tá vendo? Então, aí ele sai isso aqui, ó. Então a gente tem a marquise de... calçada, não, rua, calçada, 2 degrauzinhos, marquise de entrada, entramos, certo? Olha o nosso templo que lindo. Eu coloquei uns degraus aqui pelas questões econômicas, tá? 4,5 de pé direito aqui embaixo, 3,50 aqui, economia. A gente foge do telhado e dá para fazer os rasgos em cima do púlpito para entrada de iluminação, fazer um vitral lindo, bem bonitão aqui, tá? Pé direito 5 metros aqui. Aqui nós temos mais, tá? Nós temos 3 aqui vai dar 7 metros. E aqui, que ele dá uma caída, uma descida, dá 5,5 metros mais a espessura da laje. Quase 5,70 mais ou menos. E aqui o volume redondo da caixa d'água, ideia do primeiro projeto também, que tinha uma volumetria bem legal de fachada, que eu tinha estudado bastante ela, tá? Por isso que eu tentei seguir. Se vocês olharem aqui no 3D é a mesma coisa, ó. O telhado ele faz esse movimento, telha sanduíche, estrutura metálica para segurar ele, que é bem leve, né? E atende grandes vãos, né? Evita pilares no meio do templo, tá? E agora, vamos de novo aqui, ó. Esse daqui seria a nossa fachada que dá para a rua lá de cima do garajão, né? Então a torre da caixa d'água, a torre da escada, né? A marquise numa linearidade inteira, a entrada, porque seria a nossa parte de baixo para entrar carros, tá? Tem 2,80 de largura. E os acessos ao templo, tá? Espacinho coberto, né? Montanhas lá atrás, coloquei até um rabisquinho do gigante. Aqui eu tentei fazer o logo da igreja, tá? Em forma de vitral também, só como uma viajada minha. A vista também de cima, assim, meio lateral em perspectiva, né? Com a curvinha do telhado, caixa d'água, a entrada. E aqui a vista dos fundos, né? Então aqui é o nosso quintal da nossa cozinha,
Prédio antigo, prédio novo, toda a volumetria técnica para esse lado, né? Os rasgos dos vidros de vitral que dão para o gigante em cima do púlpito. E acredito que é isso. Agora eu vou tentar escanear tudo isso, mandar para vocês agora, tá? E qualquer dúvida a gente vai falando. Até logo.